Fala desenvolvedor, e aí beleza? Meu nome é Felipe Pinheiro e hoje eu estou aqui para mais uma dose de conhecimento. Lembrando que se você gostar desse conteúdo, deixa aquele like e vamos lá. Desenvolvedor, eu vou te dizer o que significa LSP, um dos 5 princípios que compõem o Solid. Vamos lá? A sigla LSP significa The Discovery Substitution Principle, que traduzido quer dizer princípio da substituição de Discovery, onde uma classe derivada deve poder ser substituída por sua classe base. Esse princípio ele foi definido em 1988 por Barbara Liskov da seguinte forma: se Q(x) é uma propriedade demonstrável de objeto x do tipo T, então QY deve ser verdadeiro para objetos y de tipo S, onde S é um subtipo de T. E aí, ficou complicado, né? Então vamos lá que eu vou explicar melhor. Eu quero que você imagine agora que S seja uma classe conta universitária. E S, sendo uma classe conta universitária, é um subtipo de T, que é uma classe conta corrente. Então até o momento nós temos duas classes, conta universitária e conta corrente. Sendo que a classe conta universitária é um subtipo da classe conta corrente. Seguindo isso dessa forma, nós temos objetos do tipo T, que é uma classe conta corrente, e que podem ser substituídos por objetos do tipo S, que é uma classe conta universitária. Ou seja, eu posso passar no lugar de conta corrente objetos do tipo conta universitária sem que seja necessário fazer alteração alguma na classe base, que é a classe conta corrente. Então a gente está no mesmo entendimento, Dev? Espero que sim. Vou continuar explicando melhor e a gente vai entendendo ao longo da explicação. O princípio de Liskov, ele verifica se a herança foi definida corretamente. É como se fosse uma prova real que a gente faz na matemática, porque você precisa realmente ter certeza que a herança está correta. Por isso ele anda lado a lado com o princípio OCP, para que você realmente tenha essa certeza, ao invés de simplesmente usar a velha dica E1 e realmente acabar falhando, fazendo uma herança que não deveria ter sido feita. Então, pensando dessa forma, a gente deveria trocar a velha dica do E1 por é substituível por. Então a gente troca, ao invés de pensar, isso é 1, então a gente pensa, é substituível por. Então é dessa forma que a gente deve pensar a partir de agora. Eu vou continuar explicando melhor, você vai entender. Então esse princípio, ele define o seguinte: uma classe derivada, ela não deve alterar em nada o comportamento da classe pai para poder funcionar. Ela apenas tem que herdar a classe pai e respeitar as regras definidas pela classe pai. Ou seja, ela vê a classe pai como a detentora dos contratos. É como se fosse uma matriz. Ela apenas deve se comportar igual à classe pai. Então, para ficar mais claro, uma classe só é filha de quem ela se comporta igual. Ou seja, para você descobrir se uma classe derivada é filha de outra classe, você tem que ver se ela imita o comportamento da classe de quem ela diz derivar. Se ela realmente imita aquele comportamento, ela é uma classe derivada e filha daquela classe. Para você entender, a classe derivada ela deve estender o comportamento da classe base e nunca alterá-lo. Senão ela deixa de possuir a mesma característica da classe base e passa a possuir outras características diferentes. Ou seja, ela não é que seja pior, mas ela não é filha daquela classe que ela diz pertencer. Então, as regras da classe filha, elas devem ser mais fracas do que a regra da classe pai. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vê por aí, muitas vezes, a classe filha alterando o comportamento da classe pai. Ou seja, não é a classe filha que diz o que a classe pai, que a classe base deve fazer. Em si, a classe pai que define os contratos e as regras do que as derivadas podem fazer. Mas aí você pode me dizer, peraí Felipe, e quando eu tenho uma classe base que possui um método abstrato para ser sobrescrito pelas classes derivadas, eu não estaria alterando o comportamento assim da minha classe base? Eu digo a você que não. E por que não? Porque você está respeitando as regras definidas pela classe pai, que é a classe base. Você está sobrescrevendo o que a classe pai disse justamente para que a classe derivada sobrescreva, ou seja, a classe base deixou flexível aquele método para ser sobrescrito e você realmente sobrescreveu aquele método. Vamos imaginar o seguinte: imagine que a classe base ela chega e fale para a classe derivada, classe derivada fulano, ciclano e beltrano, definam vocês as regras desse método aqui, porque eu sei que cada uma possui a sua forma de executar ou de fazer. Então vocês que vão definir as regras desse método aqui. Ou seja, a classe base ela flexibilizou
a forma de definir as regras daquele método. Ou seja, então você está dentro das regras da classe base quando você sobrescreve aquele comportamento. Mas agora, se a classe pai, que é a classe base, ela simplesmente fala assim, ó, esse outro método aqui deixa comigo que eu sei como fazer. Eu sei que deve ser feito assim e pronto. Aí, o que acontece? Você vai lá e sobrescreve, você está interferindo na forma da classe base fazer. Você está dizendo, ó, classe base, você não sabe como fazer isso, mas eu que sou classe derivada sei. Então você está alterando a forma da classe base fazer. E se você não concordar de repente com a maneira da classe base fazer, não tem problema nenhum. Você apenas tem que repensar a sua herança e olhar com cuidado toda a sua modelagem. Você não precisa concordar, você tem que olhar e ver, ó, se não faz sentido, então de que maneira eu devo implementar isso? Então, seguindo esse princípio, o LSP ele te faz pensar realmente no uso da herança, se ela realmente deveria existir e da melhor maneira, qual seria a melhor maneira dela existir. Então ele faz você prestar mais atenção para que você não caia em armadilhas e faça herança simplesmente usando a velha dica E1. Então você realmente vê nos detalhes se faz sentido ter essa herança, então você fica prevenido de heranças mal feitas que lá na frente acabam tendo um problema maior. Então, para ficar claro, pessoal, a gente deve entender que a classe derivada ela não pode quebrar o comportamento da classe base. Os objetos da classe derivada devem apenas poder ser usados no lugar da classe base sem problema algum. Então eu vou te dar alguns exemplos agora, a partir daqui, de violação e de solução. Nesse primeiro exemplo de violação, a gente tem a classe conta universitária, que mostra que a sua necessidade de definir o método depositar é mais importante que o da classe base conta corrente. E por isso ela muda o comportamento do método depositar da classe base, fazendo com que ele tenha um outro comportamento. Então ela sobrescreve o método depositar da classe base. Isso é ruim por quê? Porque quem recebe a classe conta corrente e a usa espera que ela execute um determinado comportamento que já foi definido na sua implementação. Aí vem a classe derivada e quebra esse comportamento, falando que não é bem assim, que ele deve se comportar de outra maneira e não daquela maneira. Ou seja, quando eu falo isso, pessoal, não quero dizer que você não deva pensar que a sua classe derivada deve se comportar de maneira diferente. O que eu falo para você ver se realmente ela deveria herdar de quem ela está querendo herdar. Ela pode se comportar da maneira que ela quiser, mas ela teria que herdar realmente daquela classe? Não, ela poderia herdar de outra. Ou não herdar, então fazer implementar de outras maneiras aquilo que ela quer implementar. E lembrando, pessoal, que eu estou botando alguns exemplos, mas são exemplos simples, direto ao ponto, só para você entender o que eu estou querendo dizer. E uma possível solução para essa primeira violação que nós colocamos seria ter uma classe conta universitária que respeita a implementação da classe base conta corrente, ou seja, ela apenas herda a classe base e continua realmente deixando o método agir da forma que foi implementado na classe base. Ou seja, ela respeita o comportamento da classe pai, simplesmente, ou seja, seria uma possível solução. Seguindo agora, eu peguei um outro exemplo de violação, onde você deve reparar que as classes derivadas, elas mostram que possuem sua própria maneira de gerar um arquivo, desconsiderando assim a implementação da classe base e quebrando o funcionamento. A classe base do nosso exemplo é a classe arquivo, e ela possui um método chamado gerar documento, e cada classe derivada possui seu próprio método de gerar documento. Então na classe arquivo Word, ela possui um método chamado gerar doc, e na classe arquivo PDF se chama gerar PDF. Repare que na classe de exemplo chamada gerador de arquivos, nós temos um for each, onde é verificado o tipo de cada objeto que foi passado, e se for um objeto da classe arquivo Word, executa o método gerar doc, e se for do tipo arquivo PDF, executa o método gerar PDF. Aí você pode dizer, peraí Felipe, e se eu herdar de uma classe e executar um determinado método dessa classe base, mas e depois eu precisar gerar algo mais para complementar o resultado desse método? Aí eu te digo, você pode usar sem problema nenhum essa classe que te faz algo que é útil, ou seja, você precisa realmente de uma função dessa classe, você pode usar essa classe, mas você tem que pensar, será que eu realmente preciso utilizar através da herança? Eu preciso herdar dessa classe? Não tem outras maneiras de usar essa classe sem que seja pela herança? Porque
a gente está vendo que não faz sentido, nesse caso do nosso exemplo, usar a herança. Então, se não faz sentido, eu posso usar de outras maneiras essa mesma classe. Pois o que você gera no final é uma coisa diferente do resultado que foi gerado pela classe base. Ou seja, a classe base gera uma coisa e no final você transformou aquilo em outra coisa. Você adaptou, acrescentou alguma coisa. Até falar grosso modo, banana é banana e doce de banana contém banana, açúcar e talvez canela. Ou seja, doce de banana não é a banana. Ele tem banana, mas também tem açúcar, tem doce de canela. Pode ter diversas coisas que você acrescentar. Então, quando alguém fala assim, olha, estou vendendo banana e te der doce de banana, você vai falar, peraí, isso aqui não é banana, isso aqui é o doce da banana. Então, para você entender, aquilo foi modificado, ou seja, perdeu como se fosse, aquilo tinha uma forma, ele perdeu a forma original que a classe base definiu que deveria ter. Agora, nesse outro exemplo aqui, que a gente viu de violação, a gente poderia ter uma seguinte solução. Nós temos uma classe abstrata arquivo, que possui o método gerar, que é implementado em cada classe derivada da sua forma, ou seja, a classe base delega essa função de implementar o corpo do método para as classes que herdam a classe base e pronto. Ou seja, a classe base definiu sua regra. Eu deixo as derivadas implementar a forma delas de gerar esse arquivo, ou seja, ela flexibilizou isso. Você não entrou nela e simplesmente mudou um comportamento que ela já tinha definido. Agora, continuando com os nossos exemplos, eu vou dar um terceiro exemplo de violação. Você também pode violar o LSP se você possuir uma classe derivada que muda o comportamento da classe base a troco de nada, pois ela não implementa nada, apenas usa uma função que não faz sentido nenhum para ela. E no nosso caso aqui, nós temos uma conta universitária que não possui a necessidade de calcular o rendimento. Então o que ela faz? Ela zera o rendimento, porque é algo que não faz sentido para ela. Eu te pergunto, então por que ela herda? Para ela pegar alguns métodos que não fazem sentido para ela e ficar zerando ou fazendo alguma outra coisa que não faz nenhum sentido. Então, como que a gente poderia resolver esse problema aqui nesse caso? A gente poderia fazer o seguinte, ter uma classe conta corrente, que seria uma classe base, que possui o método calcular rendimento, e uma classe que deriva dela, que seria uma classe conta especial, ou seja, essa classe conta especial vai herdar da classe conta corrente, e consequentemente ela herda o quê? A mesma maneira de calcular o rendimento, porque a classe conta especial, ela realmente precisa do cálculo do rendimento, mas ela respeita a maneira que a classe base disse que esse rendimento deve ser calculado. A classe base definiu o contrato, ela respeita isso. E no caso da conta universitária, o que a gente faz com ela? Nós poderíamos ter uma outra classe base chamada conta corrente básica, da qual essa classe conta universitária herda. Ou seja, a classe conta corrente básica, ela possui apenas o cálculo de tarifa, que é o que a classe conta universitária precisa, porque ela possui uma tarifa básica mínima ali para ser paga, ou seja, ela não tem rendimento, então ela não necessita herdar de conta corrente. Então a classe conta universitária herda de conta corrente básica, porque ela realmente tem, ela é semelhante à classe conta corrente básica, ou seja, você consegue espelhar ela, olhar para a classe conta corrente básica e realmente ver que a classe conta corrente universitária é filha dela. Depois dessa explicação, dá para entender realmente que não é fácil perceber isso de uma maneira assim macro, bateu o olho e percebeu. A gente vê que não é do nada que a gente acha isso. Realmente refatorando, vendo que realmente a gente cometeu algum erro, ou às vezes não cometeu erro, mas naquele momento, com a quantidade de informação que a gente tinha, era aquilo que era para ser feito, porque o sistema realmente mudou, então agora necessita mudar. Então a gente procura ver a melhor maneira de mudar isso. Então procure estar sempre refatorando, procure ter novas experiências, olhando o código de outras pessoas no GitHub, tentando entender outros tipos de modelagem para que você tenha uma mente mais aberta, para que você tenha mais informações, mais ferramentas para completar um quebra-cabeça quando ele surgir. Então, continuando a nossa dose de conhecimento, você deve ter em mente que toda vez que uma classe derivada precisa ser criada, se a classe base sofrer algum tipo de modificação, o princípio OCP é violado. E eu lembro que eu li num livro do Robert C. Martin, o ML for Java Programmers,
que quando a criação de uma classe derivada causa alteração na classe base, na maioria das vezes o projeto está com defeito e na verdade isso viola o princípio OCP. Ele segue dizendo em um dos seus artigos que nós podemos até justificar uma mudança ocorrida na classe base com o seguinte argumento: nós esquecemos de implementar alguma coisa, por isso tivemos uma falha no design, e então a gente está consertando agora o que a gente deveria ter feito lá atrás. Ele até fala que essa justificativa deve ser analisada com muito cuidado, para você ver se realmente foi esquecido algo que realmente impactou no design do código, ou a gente apenas está alterando a classe base para adaptar às necessidades da classe derivada. Ou seja, a classe derivada que está mandando mudar a classe base, entendeu? Ou seja, você está vendo que quem manda, no caso, é a classe filha e não ela respeita a classe pai. Então, para ficar mais claro, os usuários da classe base não devem fazer nada de especial para usar uma classe derivada. Eles não devem sequer verificar o tipo da classe derivada para executar uma função específica. Tipo assim, no nosso caso, uma conta corrente. Ela não deve verificar se o tipo é uma conta universitária para executar algum método. Na verdade, a classe base ela não deve sofrer nenhum tipo de alteração, nem sequer saber quem é a classe derivada. Outro fator importante que eu acho importantíssimo ressaltar é que existe uma forte relação entre o LSP e o conceito de design por contrato definido por Bertrand Meyer em seu livro Object Oriented Software Construction, onde pode-se entender que uma classe derivada precisa respeitar o contrato definido pela classe base. Então, para forçar o LSP, usa-se o design por contrato explicado por Bertrand Meyer. Usando esse desenvolvimento por contrato, o autor de uma classe base, ele declara o contrato dessa classe explicitamente, ele informa quais são os comportamentos que se pode usar, que devem ser herdados, e o contrato ele possui as declarações de pré-condições, que são os parâmetros de entrada, e pós-condições, que é o retorno que esse método possui. Esse desenvolvimento por contrato, ele possui algumas coisas até mais complexas que devem ser analisadas com mais cuidado. Eu vou até falar mais para frente sobre ele, mais especificamente. Mas agora voltando à nossa necessidade, que é o LSP, as pré-condições do desenvolvimento por contrato, elas devem ser verdadeiras para que o método execute, porque senão não faz sentido executar o método. De que forma as pré-condições devem ser verdadeiras? Se você informou um parâmetro de entrada do tipo inteiro e string, naturalmente você tem que passar algo que seja do tipo inteiro ou string, ou seja, uma pré-condição que você está preenchendo e que tem que ser respeitada. E no momento do retorno, a pós-condição tem que satisfazer a saída que é esperada, se é um inteiro, se é uma string. Então, pensando assim, eu entendo que tudo deve respeitar o comportamento que foi definido num contrato com condições pré-estabelecidas. Para ficar mais claro, não sei se você já viu algum código, você mesmo implementou algum código que você herdou de uma classe base e como você não usava alguma coisa, você retornou null ou simplesmente retornou uma exceção. Uma solução para isso pode ser você criar de repente a sua própria classe base e ver aquilo que é necessário para você e colocar nessa classe base. Você tentar ver qual é a melhor maneira de você adequar isso à sua modelagem. Então, para finalizar, o que a gente deve pensar? Que desenvolvimento por contrato, no nosso caso a gente está pensando em interface, a gente deve respeitá-lo e a gente não deve se preocupar com quem vai implementar aquele contrato. A gente só deve definir as pré- e pós-condições. E eu não posso me esquecer de dizer o seguinte: as classes derivadas elas devem possuir pré- e pós-condições estabelecidas, mas essas pré-condições estabelecidas elas não devem ser mais fortes do que aquelas pré-condições estabelecidas pela classe base. Ou seja, elas devem aceitar qualquer coisa que a classe base aceite. Ou seja, a classe derivada ela não deve mandar mais do que a classe base. Se a classe base aceita algo, a classe derivada também deve aceitar. Ou seja, as condições da classe derivada não devem ser superiores às condições da classe base. Então elas devem aceitar tudo que a classe base aceitaria. Então é isso, desenvolvedor. Muito obrigado por você ter nos acompanhado até aqui. E se gostou desse conteúdo, de coração, deixa seu like, ativa o sininho, comenta aqui, vamos que vamos. Até a próxima dose de conhecimento. Valeu, fui!